Fala pessoal, muito boa noite aí a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta sexta-feira, sextou, dia 17 de maio, para quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte aqui do time de analistas da DV e vou acompanhá-los aí no fechamento de hoje. Dalton que roubou a cena aí durante a semana, voltou com tudo aí, com as análises de fechamento, as análises especiais também aqui no canal. Então, hoje aí fechando a semana, espero que consiga fechar aí com chave de ouro em termos de gravação de vídeo e tudo mais. O Ibov não vem para fechar com aquela chave de ouro a semana, mas vem para fechar no positivo, por enquanto, com 0,5 de alta. O mercado ainda não fechou, faltam 1 minuto para entrar em leilão e 5 minutos para fechar o mercado de fato, tá bom? Estou gravando um pouquinho mais cedo. Tá? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui. Se você não for inscrito, fica o convite para que você se inscreva. E nos comentários, aproveite aí para deixar o seu pedido para análise de fechamento segunda-feira, tá bom? Lembrando aí aos membros do canal, durante o final de semana teremos aí vídeos sendo produzidos, e inclusive, deixa eu já colocar aqui agora o banner rolando, o nível 2 de membros, tá pessoal, que era o DV Comunidade, onde havia ali o radar da semana, ele será descontinuado, e o que esperado do Ibovespa no mês seguinte também era publicado lá dentro. Ele será descontinuado, ou seja, o radar da semana e o que esperado do Ibovespa para o mês seguinte serão divulgados dentro do nível 1, o DV Comunidade, por apenas R$ 4,90, tá? Então, se você tem interesse em assistir o radar da semana, por R$ 4,90 você consegue assistir aí 4 vezes por mês, dependendo, 5, se tiver 5 finais de semana, tá bom? Então, aí essa nova notícia aí para vocês, tá? Os vídeos de análise especial e também de oportunidade de swing trade para a semana continuam no nível 3, que seria o DV completo, tá? Que agora vai virar um nível 2 aí, tá bom? Então é isso, vou rodar a vinheta aqui para a gente poder dar início, bora lá. Bora lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta, por gentileza, não se esqueçam aí de deixar o joinha, tá? Ibovespa no dia de hoje vindo para fechar aí praticamente no 0 a 0, tá? Os ativos acabaram de entrar em leilão, são 4,56. No dia, o Ibov chegou a cair quase 0,5%, chegou a subir 0,15 aqui praticamente, mas se manteve estável, basicamente respeitando aí a média móvel de 13 períodos como nível de suporte aqui, tá? Não perdemos essa região, ou seja, não teve um fechamento abaixo. Teve aí 2 dias oscilando abaixo, mas não tivemos a confirmação de um fechamento. Teve um dia apenas aqui essa semana que houve o teste na região da média móvel do semanal, lá no 127.400, e conseguiu se recuperar também. Ou seja, apesar de ter sido uma semana basicamente um pouquinho mais estável, vindo para fechar com alta de 0,5 aqui, a gente ainda mantém o viés positivo de poder ter algo mais para cima aqui no Ibovespa nas próximas sessões, tá? Então, vamos ficar atentos com relação a isso. Enquanto não perderem essas duas médias aí, que são níveis importantes de suporte aqui no gráfico diário, ainda temos essa expectativa assim um pouquinho mais positiva aqui, tá bom? Então, essa é a maneira aí como a gente vem encerrando aqui essa semana. Claro que o Dalton vai comentar com muito mais detalhe com vocês no radar da semana, tá bom? Também pelo gráfico semanal ali, tá? O que a gente pode esperar também para a semana que vem aí, além de Petro, Vale e outros índices setoriais aí, tá? Mas ainda mantivemos o viés mais positivo aqui de curto prazo para o Ibovespa. Tem resistência nesse topinho, 129.480, até a região dos 129.890. Depois disso, mais acima, claro, no 131.690, tá? Seriam esses os próximos níveis aí, caso o Ibovespa dê sequência, a serem testados. Na minha avaliação, são níveis mais relevantes aí, tá? E o suporte, mais uma vez, as duas médias. Mini índice, na sessão de hoje aí, o danadinho apresentando estabilidade aí, 0,02 queda, chegou a abrir um gapzinho de alta, chegou a cair algo próximo aí de 0,5%, bateu lá na média do semanal, segurou. Essas linhas amarelas aí são as regiões aí onde realizamos operações. Hoje foi engraçado, pessoal. Vou até colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Para quem aí participou da live hoje, vai saber o que eu estou falando, tá? A gente pegou aqui, pessoal, uma compra aqui, andou. Aí a gente pegou outra compra aqui, andou. E aí depois a gente pegou outra compra aqui, pessoal.
e aí andou. Ou seja, as 3 operações aí foram contra a tendência, utilizando apenas níveis aí de suporte, tá? Eu não confiei nesse aqui da primeira vez, ainda bem que eu não confiei nele também, porque rasgou aí para baixo, mas depois, olha só, ele realmente foi testado e respeitado aqui, tá? E teve aí uma certa recuperação. Enfim, gráfico de 120 minutos. Fechamos dentro da lateralização aí mais uma vez. Basicamente, esse forte candle de baixa não deu continuidade. Portanto, eu ainda olharia para algo mais positivo aqui dentro dessa lateralização aí para as próximas sessões, ou pelo menos para a segunda-feira aí, tentando pegar algo mais para cima. Se já abrir num gapzinho de alta, falhando o rompimento dessa região, o foco seria na venda mesmo, tá? O ideal, vocês sabem que eu não sou forte com lateralização, para pegar aí movimento mais relevante, seria um sinal de alta acima dos 129,850 ou um sinal de baixa abaixo dos 128,500, basicamente aí, tá? Que seria o quê? Sinalzinho de fundo acima da resistência ou um sinalzinho de topo abaixo do suporte perdido, tá? Seria esses os três aí para tentar pegar movimentos mais relevantes. Dólar, na sessão de hoje, vindo para fechar aqui basicamente com queda de 0,64%. Ele abriu estável, mas apresentando um movimento de baixa. Está vindo para fechar um gap de corpo, ainda não fechou, né? Ainda poderia ter mais um corpinho aqui de candle. Gráfico de 120 minutos, a gente teve então essa abertura mais estável, como eu mencionei, e a continuidade do movimento pelo gráfico de 120 aqui, em contínua, segurou na média de 200 aí, um nível de suporte no 109, quase fechando esse gap aqui na faixa do 105, a mínima hoje 105,5. Basicamente fechou aqui o gap, meio ponto faltou aí, tá? Vamos ver se fecha, tem mais 2 horas ainda de pregão aí para os futuros, tá bom? Mas aqui, se abrir estável, daria para olhar para a compra tentando pegar algum piquezinho aí, tá? Mas próximo do 123 a 130 aí, meu foco seria na venda no dólar, tentando pegar aí o movimento de baixa aí mais uma vez. Ainda tem espaço ali no gráfico diário para poder buscar a média de semanal lá no 5079, tá bom? Retomo o viés positivo aí de curto prazo, se voltar para cima dos 544, seria a máxima do pregão de hoje. Falando da Petro, meus amigos, apresentando queda de 1,93% na sessão, dando continuidade aqui no movimento de baixa, apesar aí do candle positivo no dia de queda, continua aí dentro do movimento de baixa, né? Com máximas e mínimas descendentes. Próximo suporte aí mais relevante, pessoal, já fechou abaixo da média móvel ali do gráfico semanal também. Basicamente, mais relevante, 35 a 33,80, 33,90, tá? Então, se esticar até lá, para quem está interessado em compra de swing trade na Petro, esticando bem, abriria espaço para tentar buscar a média num sinalzinho de fundo, tá? Mas o ideal seria focar na venda, mais uma vez, tentando pegar a continuidade do movimento. Se esticar um pouquinho mais, tem o gráfico mensal aqui com média nos 32,50. Não seria estranho aí se a Petro viesse aqui, inclusive, tá? Aí ficaria um pouquinho mais travado, depois de um longo movimento de valorização, tá? Então, estamos aí dentro de um um contexto mais negativo aqui para a Petrobras, tá legal? De curto, médio e longo prazo agora. A longo prazo ainda, ok, vai mais travado, mas médio prazo também, gráfico semanal, baita barra vendedora, fechando com queda de 12%, perdendo 1, 2, 3 mínimas aí anteriores, invadindo bem o quarto candle aqui também, tá? Então, realmente, um viés mais negativo aqui, curto a médio prazo para a Petro. Falando aí com esses níveis de suporte aí para serem testados. Falando agora de Vale, pessoal. Para quem aí fala que eu só falo mal de Vale, finalmente ela foi, e foi muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. E eu fiquei com muito pé atrás de comprar esse fechamento de gap ontem por conta do tamanho do stop. Infelizmente não encaixou o stop para mim. Tá? Eu vinha falando aí, sei lá quanto tempo eu vinha falando, né, para vocês que eu só compraria acima do 64, com a média aí acima da média de 200, e realmente foi o que aconteceu. Só que não encaixou o stop para mim, infelizmente, tá? Então, eu não peguei essa entrada aí da Vale, mas para quem entrou por aqui, ou para quem já acreditava desde lá de trás, e eu falava, ok, só vai posicionando o stop, tá? Finalmente, ela apresentou um belo de um candle, tá? Tá indo buscar ali aquele alvo um pouquinho mais forçado que a gente pegou desse pivôzinho aqui, tá? Que acho que foi até para Paula aí, a Carolina de Paula, que tinha pedido uma vez na live, e eu deixei. 67,20 é o próximo alvo aí da Vale, sendo mais otimista ainda, 69,35 depois, tá? Então, basicamente, para quem está comprado aí no curto prazo, pegou o pivô de alta hoje, forçando um pouquinho mais a barra com a questão do stop,
Aqui seria uma parcial para quem forçou o pivô de alta. Aqui seria uma boa saída para quem comprou fundo ou já estava comprado há um tempinho aí, tá? Falando de curto prazo, tá bom, pessoal? No médio prazo dá para tentar esticar ali no 69, como eu mencionei para vocês, tá? Mas ficou muito legal mesmo aqui esse novo candle que foi apresentado no dia de hoje, tá? Para quem comprou esse pivôzinho aqui, dá para pegar esse outro alvo aqui, ó. Tá? Dá para fazer uma parcial no 6695, tá bom? Para quem comprou o pivô aqui, o rompimento. E depois a região do 6806 seria uma outra saída aí, total já desse swing trade, tá legal? Então, muito bonito, muito positivo mesmo o candle de hoje na Vale, tá? O que não pode fazer? Segunda-feira devolver esse cara, tá? Isso não pode acontecer. Aí, basicamente, enfraquece o viés positivo aí de curto prazo na Vale, tá bom? Vamos ficar atento aí para a possível continuidade do movimento. E já foi, tá, pessoal? Infelizmente, mesmo se deixar um candlezinho de definição aqui, forçar a barra aí numa entrada, não seria legal. Questão do stop não encaixaria. Vai ter operação que, infelizmente, não vai dar para pegar, mesmo que você já esteja mapeando ela por muito tempo. Se ela não deixar o stop aí que você gostaria de aceitar, infelizmente, não tem o que fazer, tá? Foi o que aconteceu comigo. Eu não aceitaria perder esse tanto aqui, tá? E eu teria que forçar bastante aí na questão do meu alvo também. Então, eu fiquei de fora, tá? Mas, mais uma vez, parabéns para quem entrou ou para quem acreditou há muito tempo. Falando agora das recomendações swing trade, começando aqui por Marfrig, no dia de hoje ela buscou o nosso alvo, tá? 11,43 era o alvo, portanto aí tivemos um ganho na operação. Vou voltar a falar para não ficar confundindo mais a galera, tá? Tivemos um ganho aí de 7,8% na operação, tá? 7,8%. E sobre o capital total foi 0,75, tá? Foi 1 para 1,5 aí. Bom, a gente entrou basicamente aí no pivôzinho. Aqui eu forcei um pouco mais, só que eu deixei o stop menor, eu não joguei lá no fundo, tá? E aí a gente conseguiu pegar esse movimentozinho acontecendo, tá? Então 7,8% na operação e mais 0,75 sobre o capital total. Sigo comprado em Marfrig, que está praticamente aí no meu preço de entrada ainda. Chegou próximo ali do alvo, mas ainda não saímos, tá? Então, sigo ainda buscando aí a região dos 10,72. Sigo comprado em Semig, tá bom? Agora, comentando aqui as maiores altas e baixas do Ibovespa, começando pela maior queda no dia de hoje. Klabin caindo 2,25%. Basicamente, voltando a fechar aí abaixo da média móvel de 3 períodos aqui no gráfico diário, mas ainda dentro desta lateralização por aqui, tá? Enquanto não perder aí a região dos 21,15, dá para ficar de olho ainda em compra, um sinalzinho de alta, quebrando a sequência de máximas descendentes, ou se segunda-feira vier aqui um rompimento de tudo, também seria uma possibilidade a compra, jogando stop abaixo aqui da lateralização e tentando pegar a continuidade do movimento, tá? Seria essa a maneira aí de tentar pegar a compra. E por que você está falando em compra, Kaique? Porque o gráfico semanal tem uma sinalização de fundo ascendente formada. Portanto, a expectativa seria de poder dar sequência ainda nesse movimento, tá? Por isso que eu fomentei aí de compra. Falando agora da maior alta, no caso aqui 3Rs Petróleo, no dia de hoje subindo 7,65%, papel fechando muito bem, acima da região das médias, basicamente ainda dentro de uma tendência de baixa, tá bom? Pegar tudo isso como movimento. Então está fechando aí na região de resistência das médias, tem essa região de resistência de fundo anterior, nos 32,20 também. Para quem tem interesse em compra de swing trade, o ideal seria uma comprinha acima dos 31,50, acima dos R$ 32 aí, pelo menos, tá? Para retomar um viés mais positivo, quebrando a tendência de baixa aqui de curto prazo, tá? No semanal, para quem tem interesse em compra de position, o ideal seria a compra na aceleração de máximo, que stop aqui abaixo desse fundo, mas é um papel que opera dentro de um movimento mais lateral há muito tempo, então não olharia muito para position, tá? Para quem realmente tem interesse em compra, o ideal seria, se tiver, essa comprinha aqui pelo gráfico diário. Falando aí de um bancão agora, BBAS3 é o dia dele, no dia de hoje subindo 0,25%, ainda opera dentro dessa sinalização de topo por aqui, ainda não deu sequência de forma relevante, mas opera dentro dessa sinalização. Para quem está vendido, o stop permanece nos 28,08, permanece aqui em cima. Retomou aí, ou seja, anulou esse sinalzinho de topo, o ideal seria pular fora. Para quem quiser proteger ainda mais, stop acima da máxima do grande candle de baixo, dos R$ 28,30. Voltou para cima desse topo e para cima deste grande candle, realmente anula aí aquele viés negativo de que poderia dar continuidade no movimento, então poderia aí até ficar ou mais travado ou apresentar um novo movimento de alta. O semanal não está com essa cara ainda que vai ter esse movimento de alta, ainda não tem isso sendo apresentado, tá? Então, se realmente vier aí para cima dessa região,
pode ser que a gente fique num movimento mais travado aí de Banco do Brasil. Falando agora dos 3 pedidos lá dentro do aplicativo da DV Invest, começando por Rente 3, localiza, na sessão de hoje 0,5% de queda, deixando aqui um repiquezinho essa semana com uma bela oportunidade de abrir uma venda, topo descendente na região de resistência dos 48,50. Neste momento, pessoal, apesar de estar aí no suporte da média lá no médio prazo, tá, no gráfico mensal, o ideal seria optar aí pela venda a favor da tendência de baixa de curto e médio prazo, tá? Então a venda seria na perda de mínima aqui, dos 48,08, com stop acima da máxima dos 49,43, tá? Para retomar o viés positivo, precisa gerar algum sinal positivo acima dos R$ 50,40. VEG3 vindo para fechar aí na máxima no dia de hoje, com alta de 0,10, mas foi uma bela recuperação, tá? Chegou a cair aí quase 2% e conseguiu se recuperar. Para quem está comprado aqui ainda nesse rompimento, tá? Desde carinha dos R$ 39,00, ainda está dentro da operação, tá? Não chegou a estopar aí, tá bom? Então, assim, ainda tem o alvo lá na região dos 41,40. E está deixando uma escadinha aqui de máximas descendentes. Cabe uma compra essa superação de máxima aqui segunda-feira, dos 39,64, o stop nos 38,90 aí, tá? Tentando pegar algo mais para cima. Dá para ficar de olho, o viés ainda é mais positivo, está mais alinhado aí para cima mesmo. E por fim, JBS, alta de 2,6 na sessão. JBS é um foguete sem fim, não tem aí nenhuma perda de mínima, com exceção dessa, não tem nenhuma perda de mínima aí no meio do caminho, tá? Semanal segue igual um foguete aí também, começa a entrar numa região de resistência quando bater a região dos R$ 30, são alguns fundos, mais uns níveis de topo, e depois mais acima também, a gente ficou bem lateral ali, a região dos 35, portanto, R$ 30 seria uma região onde poderia começar a apresentar uma forma de correção aí no gráfico diário, tá? Então pode ficar um pouquinho mais aí ainda. E aí depois dessa correção, se tiver um sinalzinho de alta, sinalzinho de fundo, daria para entrar na ponta compradora, um swing trade, tentando pegar a continuidade do movimento, pelo menos até a região lá dos R$ 32 a R$ 35. No position trade, pessoal, vai ter que deixar o stop aí abaixo da mínima dessa semana, nos 24,60, ou optar aí por deixar o lucro no bolso, já ajustando o risco pelas mínimas aqui do gráfico diário, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês, espero que tenha ajudado. Muito obrigado aí pela participação de vocês durante a semana, na análise de fechamento, durante a semana também nas lives, nas análises especiais, nos vídeos aí de membros do canal. Muito obrigado mesmo. Desejo a todos um excelente final de semana, aproveitem com a família, com os amigos, se divirtam. Estamos de volta aí segunda-feira a partir das 8h45 da manhã aqui no canal, tá bom? Além dos vídeos no final de semana para os membros. Combinado? Um grande abraço e até a próxima.